Oi, professor Baroni. Tá chovendo hoje? Será que a gente pode deixar a gravação do Filosofando para a semana que vem? Ou você quer que eu grave na chuva mesmo assim? Eu vou gravar na chuva mesmo assim. Se você quiser ser campeão de Fórmula 1, você não pode escolher as corridas que você vai disputar. Você tem que disputar todas as corridas, não importa se faça sol, se faça chuva. E quando você permanece na pista em dia de chuva, enquanto os outros pilotos estacionam nos boxes, você ganha posições e você se aproxima dos seus objetivos, mesmo sabendo que os riscos são maiores. E a gente pode traçar um paralelo em relação a quem investe em renda variável. Se você quer ter a independência financeira no futuro, você não pode escolher a época do mercado na qual você vai investir. Nem sempre o mercado estará propenso para investimentos. Pelo contrário, são nas tempestades que os grandes investidores dão aquele arranque em direção à independência financeira, ao aumento de patrimônio, ao aumento de renda passiva. Nos anos 80, o brasileiro que era apaixonado por futebol aprendeu a torcer pela Fórmula 1 também, acompanhando dois pilotos brasileiros, Nelson Piquet e Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele estreou na Fórmula 1 em 1984, quando o Nelson Piquet já era bicampeão do mundo. E o Senna começou a correr por uma equipe pequena, a Toleman. O Grande Prêmio de Mônaco de 1984 foi o grande cartão de visitas do Ayrton Senna, quando ele assombrou o mundo que cobriu o esporte, disputando o Grande Prêmio de Mônaco debaixo de uma chuva torrencial. Ele largou lá atrás e foi ultrapassando piloto por piloto. Quando ele chegou no segundo lugar, o líder da prova era o piloto francês Alain Prost, um dos grandes pilotos de todos os tempos. Mas o Prost sinalizou para a direção de prova para encerrar a corrida mais cedo. Ele achava aquela condição muito perigosa e o diretor de prova resolveu dar a bandeirada antes da metade das voltas serem cumpridas. E de fato, o Senna estava quase ultrapassando o Prost quando eles receberam a bandeirada. E o Senna terminou em segundo lugar, o Prost em primeiro, mas o campeonato dividiu os pontos pela metade. A organização do campeonato de Fórmula 1 não deu os 9 pontos para o campeão na época, para o vencedor da prova, deu apenas 4,5 pontos. O Senna, que era para ter 6 pontos na tabela, ganhou apenas 3 pontos. Dessa forma, por ironia do destino, o Alain Prost, com apenas 4,5 pontos, mesmo tendo vencido a prova, no final do campeonato ele perdeu o campeonato mundial para o austríaco Niki Lauda por apenas meio ponto. Se a corrida de Mônaco tivesse durado mais algumas voltas a ponto dos pontos valerem totalmente, mesmo que o Senna tivesse ultrapassado o Alain Prost, ele ficaria em segundo lugar, mas ele teria 6 pontos, ele teria vencido o campeonato por 1,5 ponto. Que paralelo que a gente pode traçar em relação a quem investe em fundos imobiliários, fiagros e ações de empresas que pagam dividendos? O investidor de renda passiva, ele tem que fazer aportes regulares todos os meses. Ele precisa poupar parte do que ele ganha, receber os seus dividendos e aplicar tudo novamente na compra de mais cotas de fundos imobiliários, mais cotas de fiagros, mais ações de empresas que pagam dividendos. Em época de crise do mercado, tem pessoas que ficam com mais medo e reduzem a quantidade do aporte, o volume do aporte, ou simplesmente deixam de aportar em épocas de crise, quando os preços dos fundos imobiliários caem, as ações das empresas despencam às vezes, o mesmo acontecendo com os fiagros. A percepção de risco aumenta na época de crise, quando a taxa Selic está alta, quando os juros futuros do título do Tesouro Nacional estão altos. Mas quem permanece na pista, quem permanece investindo, mesmo em condições adversas, é nesse momento que as pessoas se provam competentes e com maiores resultados. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1984 foi vencido por Niki Lauda por apenas meio ponto, mas ele mesmo perdeu um campeonato por causa da chuva. Em 1976,
Ele estava disputando o campeonato com James Hunt. A última corrida seria realizada no Japão. Caiu uma chuva torrencial. O Niki Lauda deu algumas voltas com a sua Ferrari e simplesmente parou nos boxes. Ele abriu mão de disputar a corrida. Com isso, o James Hunt fez alguns pontos importantes e mesmo sem vencer o Grande Prêmio do Japão, ele se tornou campeão do mundo naquele ano. Nós temos que respeitar a decisão do Niki Lauda sobre os riscos que ele estava disposto a correr, porque algumas corridas antes, no Grande Prêmio da Alemanha, ele sofreu um dos acidentes mais impressionantes de todos os tempos. Ele ficou sem o capacete numa batida do carro e o carro pegou fogo, ele ficou todo deformado. Ele sabia o que era correr riscos, porque embora ele fosse apaixonado pelo esporte, ele preferia continuar vivo do que ser um campeão sem vida. Nós podemos traçar esse paralelo entre a Fórmula 1 e a renda variável, porque a Fórmula 1 é um esporte de alto desempenho e de alto risco, e a renda variável ela também envolve alto desempenho, ela envolve estudo da parte de quem investe, e ela envolve também saber lidar com os riscos. Cada um tem o seu perfil e nós temos que respeitar a decisão das pessoas. Numa época de crise, se você não se sente confortável para investir, não tem problema. Grandes pilotos da Fórmula 1 como Nelson Piquet e Alain Prost não tinham um bom desempenho nas corridas onde chovia, mas eles também foram campeões do mundo. Entretanto, os pilotos espetaculares são aqueles que lidam com as maiores dificuldades, e o Senna nesse ponto foi um dos grandes expoentes, inegavelmente. Assim como nós temos grandes investidores que permanecem investindo independente do cenário econômico, independente das crises. Nós podemos citar nesse caso Warren Buffett. Agora, em novembro de 2024, nós estamos passando por momentos desafiadores para quem investe em fundos imobiliários especificamente. E eu vou repetir, quem permanecer na pista investindo vai colher bons frutos dessa decisão, sabendo escolher a faixa da pista menos suscetível a alagamentos, evitando as zebras para você não escorregar nelas, evitando os muros e os gramados que fazem você perder o controle do carro. O investidor não precisa vencer todas as corridas, mas em todas as corridas, ou seja, em todos os seus aportes, ele precisa recolher pontos importantes que serão levados em conta no final do campeonato. E cada um disputa o seu campeonato. No mais, um grande abraço e até a próxima!